Olá, meus amigos e amigas, estamos de volta hoje com Reacting. Sim, vou reagir a um vídeo do filósofo Andrei Venturini Martins, no qual ele fala sobre a necessidade dos pensadores brasileiros, dos filósofos, pensarem em voz alta. Vamos ver o que ele quis dizer com isso e vamos ao vídeo. A educação ela não é neutra. Tem sempre um pouco do que eu gosto mais, daquilo que eu acho importante. Então, será que como educador a gente deve colocar na balança o que eu quero e como eu quero ensinar? A gente tem que somar isso ao que eu devo e quanto devo ensinar, de acordo com o currículo, que nem sempre eu estou de acordo 100%, e ainda aquilo que é necessário ensinar para o meu aluno, dentro do contexto que ele está. Por exemplo, com uma escola que eu já lecionei, central numa cidade, era um público. A escola que eu leciono hoje, que é no bairro periférico, é outro público. Então, para a gente buscar essa perfeição, essa justa medida, seria mais ou menos isso? Eu acho que a gente tem que levar em consideração qual que é o público, sim. Eu acho. Por exemplo, quando eu dava aula no sul de Minas Gerais, no Instituto Federal do Sul de Minas, eu dava aula numa fazenda. Eu tinha uns alunos que trabalhavam na roça, né? E então eu tinha que... Imagina, você chega o cara que trabalha com gado, aí, tudo bem, eu vou dar uma aula sobre Sócrates. O cara falou, quê? Professor, mas o Sócrates jogava no Corinthians, eu sou São Paulino, que história é essa? Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que mostrar um Sócrates para ele. Um Sócrates que despertasse o desejo deles de conhecer o Sócrates, de ler o Sócrates. Então eu tinha que produzir uma alteração, que é muito diferente quando eu ia dar aula, por exemplo, no curso, isso no ensino médio, por exemplo, né? No curso do técnico em informática, que era eu podia fazer um outro tipo de discurso levando em consideração outras coisas. Da mesma forma, quando eu vou fazer um discurso, por exemplo, para um grupo que quer conhecer o pensamento socrático, mas tem um viés religioso, você vai dar aula num seminário, por exemplo. Então, professor Andrei Venturini Martins chama a atenção aqui para um primeiro momento que eu acho importantíssimo para todos aqueles que trabalham com educação. Pensador, filósofo, aquele que reflete, que articula argumentos, que faz leituras, que analisa. Ele tem que ser capaz de identificar essas diferenças, ou seja, o meio, o entorno social de cada aluno e o seu background, tudo aquilo que está por detrás dele. Eu não posso falar de Sócrates da mesma forma para pessoas com faixas diferenciadas, heterogêneas de formação, ou com áreas de formação diferentes, levando sempre o mesmo filósofo, levando sempre as mesmas ideias, levando sempre a mesma estrutura de exposição, só para ficar no exemplo que ele deu. Como é que eu vou fazer entender a alguém que é do campo, do meio rural, como ele deu o exemplo, que o Sócrates, que era um homem da cidade, da polis, cidade grega, dentro de um outro contexto de época, de tempo, de espaço, de pensamento, para alguém que não, talvez não consiga acessar essas categorias, não consiga acessar aquela terminologia, não consiga conectar-se à imagem do próprio pensador Sócrates. Então, o professor fala aqui da necessidade desse professor, do filósofo, do pensador, articular esse discurso e adaptar esse discurso para o aluno dentro do seu contexto. Eu não estou dizendo que você tem que alterar as ideias do autor. Eu estou dizendo que você tem que aproximar. Isso é uma coisa. Agora, é claro que você pode fazer um trabalho de investigação no sentido de escrever uma tese de mestrado, usando da terminologia daquele autor, se aproximando, tentando se aproximar ao máximo da linguagem daquele autor, mas
você se aproxima ao máximo da linguagem daquele autor por meio da sua linguagem. Então existe aí um trabalho de aproximação também. Então eu acho que esse trabalho de aproximação e de tradução daquilo que foi pensado, ele é fundamental. Agora a gente tem que deixar de lado aquele viralatismo que muitas vezes o brasileiro se coloca, de reproduzir somente aquilo que um estrangeiro fala. Então o nosso trabalho na universidade nada mais é do que ler um autor estrangeiro, quase sempre europeu ou americano, interpretar e reproduzir. Então antes a gente exportava café e importava ideias. Agora, né, a gente exporta café e continua importando ideias. Outro ponto essencial da fala do professor, e que eu penso da mesma maneira, nós não podemos, a essa altura da história, do século XXI, continuarmos a manter essa posição de minimizar a nossa capacidade. E, infelizmente, eu tenho que dizer, mas a universidade, ao longo da história, tem um papel negativo nesse sentido, principalmente na universidade brasileira, ao fomentar esse tipo de pensamento de que nós somos inferiores aos de outros países. De que nós não podemos fazer filosofia aqui, porque a filosofia ela pertence aos franceses, aos alemães, aos gregos fundadores. Não, como é que pode isso? Quer dizer que não vale de nada, nós temos que ser eternamente reprodutores de sistemas, reprodutores de ideias já preconcebidas? E onde fica o nosso lugar de criatividade, de leitura, de capacidade de ler, de produzir, de ter uma leitura autônoma, de apresentar elementos novos, questões novas do nosso tempo? Então nós devemos, como o professor bem falou, ainda nesse plano de pedagogos que somos, de educadores, melhor dizendo, acessar as ideias e possibilitar ao aluno também chegar a elas através dessa compreensão do autor, que é a minha compreensão, a compreensão da minha leitura, com um professor como tradutor dessa tradição, como tradutor daquelas ideias e como intérprete para o aluno. Nós vamos ter que facilitar a ele, mas não só reproduzindo o que alemães, o que estrangeiros, o que europeus ou norte-americanos escreveram sobre os pensadores, ou sobre o que os próprios pensadores escreveram, disseram, mas o que nós temos a colaborar com o nosso olhar acerca daquele tema. Afinal de contas, somos ou não capazes de refletir? Somos. Todos nós somos capazes de refletir e de dar uma contribuição a esse olhar. Não, a gente tem que pensar com a própria cabeça. Então, usar um pouco daquela criatividade do brasileiro no sentido de continuar lendo os estrangeiros, porque eles não nos leem. Mas uma característica do brasileiro é que o brasileiro ele lê o estrangeiro. E aí nós estamos numa situação de vantagem, porque a gente é capaz de ler o estrangeiro, a gente é capaz de ruminar tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi falado, mas nós temos que ser capazes de criar a partir disso que foi pensado. Criar uma forma de pensar autônoma. Então nada impede de você ler um Platão e depois que você entendeu muito bem o Platão, você colocar problema naquilo que o Platão falou. Nada impede você ler um texto do Kant e colocar problema no que ele falou, porque é isso que os europeus fazem até hoje, e é por isso que eles estão produzindo na área de ciências humanas. Agora, quando um brasileiro se propõe a fazer isso? Né? Se muitas vezes nem a universidade e os próprios professores dizem para o aluno que ele tem que simplesmente ler, interpretar e reproduzir. E aí o professor Andrei, filósofo, pensador brasileiro, traz aquela questão que eu já toquei de passagem, ou seja, além da necessidade de nós abandonarmos o viralatismo, deixarmos de ser meros reprodutores de doutrinas alienígenas e de autores estrangeiros, isso sem desmerecer em nada os estrangeiros, óbvio, todos eles, aqueles que construíram grandes obras, que deram grandes contribuições e continuam a dar ao pensamento, mas não tratá-los apenas como os que são portadores da última palavra, ou aqueles que podem ler algo da realidade e nós não podemos.
Então, abandonar o viralatismo é pensar por si mesmo. É tomar os estrangeiros como autores que nós podemos ler e devemos às vezes, mas que nós também temos que criar a nossa filosofia, nós temos que também interpretar ao modo nosso de interpretar, assim como eles interpretam autores que eles leram. E em cima deles eles dão alguns contributos. Nós fazemos isso também, nós temos plena capacidade, temos que criar autonomamente. Temos que pensar. E aí ele faz uma crítica à Universidade Brasileira, que é a mesma crítica que eu faço, ou seja, ela tem uma postura de inferioridade em relação ao estrangeiro e de tornar todos os alunos meros repetidores, não dando a eles espaço para que dali surjam produtores de cultura, produtores da intelectualidade, pensadores, e no lugar viram acéfalos, pessoas que não têm capacidade de criar, não tem capacidade de dar um passo à frente com suas leituras, dar contribuições à ciência, contribuições às ciências humanas, contribuições às ciências sociais, porque nós temos que ficar eternamente apenas lendo e relendo e discutindo e reproduzindo o que outros falaram, porque nós não temos condições de fazer isso. Eu discordo totalmente e acho que esse é essa é uma herança negativa que a nossa universidade criou. Ela ajudou a fomentar, inclusive, essa ideia, passando isso, infelizmente, ainda hoje, em grande parte, não totalmente, ainda se faz isso com os alunos, impedindo-os de avançar e de contribuir com elementos do seu próprio pensamento acerca daquilo que eles estudam. Eu cobro de vocês na pós-graduação que vocês leiam, que vocês interpretem, que vocês entendam aquilo que o outro disse, porque você não vai ser o primeiro a falar sobre determinado tema. Mas, a partir disso que você leu, a partir disso que você interpretou, você pense com a própria cabeça. Então, se a tua pergunta, e ela aponta isso, no meu modo de pensar, diz respeito à capacidade criativa e à possibilidade criativa, eu acho que isso sempre tem que estar no horizonte do professor. Não existe nenhum tipo de currículo que qualquer instituição me apresente que eu não faça algum tipo de desvio capaz de apresentar, né, não só as ideias que foram solicitadas, mas outras que eu acho que também são relevantes. Então eu não preciso ficar totalmente atado dentro de uma sala de aula reproduzindo aquilo que foi pensado. Porque se uma aula é uma reprodução daquilo que foi pensado, então coloquem os robôs para dar aula e me deixem em casa estudando, lendo as minhas coisas, escrevendo. Porque eu acho que parte do trabalho do professor é justamente fazer uma reflexão autônoma em sala de aula. Na verdade, o que eu estou querendo dizer com isso? É preciso começar a pensar com voz alta, em alta voz. E essa alta voz, da qual fala o professor Andrei Venturini Martins, para nós que nos propomos a refletir, a estudar, para os que caminham a vivência do mundo acadêmico, para os que têm interesse em chegar lá, é esse encaixe de um olhar novo, original, autêntico, livre, autônomo, uma contribuição do pensador, da pensadora, do acadêmico, do professor, do educador, para que ele possa avançar em relação ao seu objeto de estudo e em relação ao filósofo que ele lê, ao filósofo que ele leciona, aos temas filosóficos que ele leciona, às matérias que ele apresenta aos alunos, e que ele possa estimular também nos alunos, principalmente na pós-graduação, e mesmo já ao nível de graduação, essa mesma intencionalidade, esse mesmo desejo de ir além da mera repetição do que já foi dito. O brasileiro tem que fazer isso, sabe por quê? Se você pega um autor alemão que fala uma tremenda de uma bobagem, alguma coisa incompreensível,
A gente lê e fala, olha como isso é profundo, mas se foi o João, o Zé ou o Chico, não, isso aí dá para entender, não, isso aí não compreende nada. Né? Então, veja, é justamente esse narcisismo às avessas, justamente esse viralatismo que a gente tem que deixar de lado e pensar com voz alta. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz, hoje eu já repenso isso aí. Eu acabei fazendo trazendo um pouco da minha reflexão sobre a pandemia no vídeo que eu trato da conjuntura, na nossa conjuntura. Né? Então eu trago alguns autores estrangeiros, mas eu não deixo de lado a possibilidade, e aí coloco um pouco da minha reflexão, da minha leitura da pandemia. Por quê? Porque existe pandemia não é só na Alemanha, não, na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos. Tem pandemia em São José dos Campos. Então, o que impede de alguém usar da sua capacidade reflexiva para pensar as consequências da pandemia? Por que a gente tem que ficar reproduzindo aquilo que o fulano disse, né, daquilo que ele enxerga na Grã-Bretanha? A gente tem que fazer também uma reflexão. Agora, tem que deixar de ler esses caras? Não, eles não nos leem, eles não fazem a lição de casa. Mas a gente faz, a gente lê e temos que ser capazes de ruminar e produzir. Então, esse ímpeto produtivo, se ele está no professor, ele se manifesta no aluno também. Então, eu acho que isso faz parte do ensino. E aí ele fala do ímpeto produtivo, deixarmos de ser meros repetidores, criarmos independência e autonomia de pensamento e darmos asa ao ímpeto produtivo, ao ímpeto de refletir a partir das nossas próprias circunstâncias, do nosso próprio meio social, do nosso próprio background, da nossa própria formação, do olhar sul-americano, do olhar brasileiro, do olhar pátrio, do olhar regional, talvez, lógico, visando o universal, mas assumindo o espaço de liberdade no qual se constrói o verdadeiro pensamento, a verdadeira reflexão, sem medo de ir além, sem medo inclusive de errar, mas como ele falou, fazer análise a partir da minha visão de mundo e não apenas falando pela boca de outros, ou sendo a boca que vai reprisar o que outros já disseram e tomando por correto, por verdadeiro, por necessário apenas aquele olhar e o meu não tendo espaço, não tendo vez, não tendo lugar. É contra isso que nós falamos, a crítica que o professor, que o pensador, que o filósofo brasileiro faz aqui na condição de professor também, o André Venturini Martins, que é a posição a qual eu somo forças, que nós não temos que ter medo, que nós não devemos manter esse tipo de conduta, nem fomentá-lo. E mais ainda, devemos ser críticos e nos colocarmos contra ele, contra essa posição apequenada da Universidade Brasileira ao longo de sua história, que ainda é colonizada nesse sentido pelo eurocêntrico, pelo americanocêntrico e coloca o pensador regional, ou melhor, o pensador nacional, numa condição de subalternidade, como se não existisse filosofia fora do mundo europeu, como se não existisse filosofia fora do mundo anglo-saxônico, o que é uma verdadeira mentira. Portanto, é muito pertinente isso que coloca o professor. Sim. A tua pergunta é muito boa. O que o senhor falou tem a ver com o movimento antropofágico, né? Sim, sim. Tarsila do Amaral. Exato. Né? Você vê, mas é um pessoal que está na arte, pessoal que às vezes, e a academia parece que vira o rosto. Eu acho que a antropofagia a gente tem que fazer em todas as áreas. Vocês precisam fazer o ritual antropofágico de vocês no trabalho de vocês. Eu quero que em algum momento o próprio pós-graduando apareça. Eu quero que em algum momento ele fale.
né, aquilo que ele pensa. Isso é importante, isso é fundamental. A gente tem que encorajar os pesquisadores brasileiros, que são pessoas muito inteligentes, a fazer isso, né? Eu tenho, assim, nesse aspecto, um otimismo muito grande em relação ao brasileiro, a capacidade de pensar do brasileiro, né? Eu tenho, nesse aspecto, acho que é talvez a única coisa que eu seja otimista. E resto, eu sou pessimista em quase tudo. Mas eu acredito muito, pela leitura que eu já tenho de muitos brasileiros, tenho certeza que muitos desses brasileiros, se fossem americanos ou se fossem alemães, o mundo inteiro tinha lido. Mas pelo fato de ser brasileiro, só alguns brasileiros leram, né? Então, é aquela ideia do europeu que, assim, na América Latina não tem cultura. Então a gente que tem que levar a civilização para lá. Então eles não têm nada a nos dizer. E com essa reflexão, com esse final aí da fala do pensador André Venturini Martins, eu também termino esse vídeo de um reacting, ou seja, reagindo à fala do filósofo brasileiro Andrei, trazendo questões importantíssimas e que eu, por isso mesmo, resolvi ampliar aqui, amplificar nessa reflexão, nesse react, que é: já chega, acabou. Não tem mais sentido algum, nestes tempos, nós continuarmos a produzir intelectualmente, pelo menos aqueles que se propõem a isso. Quem não se propuser, é uma outra questão. E quem quiser ser mero repetidor de doutrinas estrangeiras, alienígenas, pois bem, ou que queira entronizá-las, colocá-las em vanglória, mas não somos nós que vamos fazer isso. Eu também não vou fazer isso, nem pretendo. Veja bem, ele falou lá no início do vídeo que não é deixar de ler aqueles que não são nacionais. Até porque aqui não se trata de um ufanismo, e todo ufanismo ele é geralmente uma posição equivocada, nesse sentido de achar que só o seu que vale e que o dos outros não vale nada. Não é isso, mas é pensar, produzir, ruminar, como falou o professor. Temos que perder esse medo besta de pensar por nós mesmos e de assumir os nossos pensamentos, de assumir as nossas posições, de assumir aquilo que produzimos no campo do intelecto, no campo acadêmico, no campo da pesquisa. Os professores não podem cercear a liberdade dos pesquisadores na pós-graduação a alunos, dizendo que eles não podem dar um passo além porque aquilo é apenas uma dissertação e que ele não pode trazer nada de novo, porque só lá na tese do doutoramento ou do doutorado é que ele pode trazer algo, um elemento novo. Por que não? Por que não até numa monografia de conclusão de curso, de graduação, o aluno, se tiver algo de fato que foi resultado da sua reflexão, da sua pesquisa, do aprofundamento de um olhar, de um recorte de um objeto de estudo, e que ele possa trazer naquele escrito acadêmico, naquele escrito científico, por que não? Algo dele que não está apenas nos juristas, que não está apenas nos estudiosos, nos cientistas, que ele vai citar lá na referência bibliográfica. Por que não? Isso é até uma questão limitante, é uma crença limitante que impede a nossa academia de ir mais longe, de produzir e dar frutos melhores. Então, era esse o React. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o nosso canal, inscrevam-se quem não for inscrito, compartilhem, deixem o seu like e comentem aí embaixo desse vídeo o que vocês acham acerca do que falou o professor e do que eu refleti aqui. Coloquem aí, eu gostaria muito de ouvir o que vocês têm a dizer, principalmente quem é do mundo acadêmico. Até a próxima, tchau.